Bora lá. Eba, que delícia! Olá! Oi, vou colocar o fone aqui. Uhul, agora sim. Que legal. Tudo bem, Cléo? Tudo bem? E você, tudo jóia? Tudo jóia, delícia. Hoje me arrumei. Sofia escolhi uma pulseira para eu colocar, vim de verde, vim de alface. Eu adoro. Ovo. Ai, que lindo! Tá parecendo uma alface, não é? De tão verde que eu tô, até o brinco tem verde. Aí ia colocar um colar, eu falei, não, aí vai ficar demais, muito verde. Vou pôr uma pulseira, eu escolhi uma pulseira. Pra vir bem bonita aqui para essa live, porque a gente está nessa quarentena, né? Não consegue se encontrar, não consegue tomar os nossos cafés, e aí tem que ser virtual. Então, para não Exatamente. perder o ritmo e para massagear o ego também de um traço de caráter, a gente se emperequeta, assim, feita para a gente Exatamente. Eu também e para que as pessoas, gostei de ter né? maquiagem para poder massagear o ego desse meu traço de caráter que eu tenho muito, Que né? delícia, né? É muito bom, né? A gente dar esse tapa no visual, que é a mesma coisa que a gente faz para a comida, né? Isso que é legal. Exatamente. Todo cuidado e atenção. É, olha que delícia os maridos participando, né? Ah, tô vendo aqui. Ah, Olha o André, André, beijo para você, querido. Fê também e a Sofia estão lá na cozinha fazendo um cafezinho. ai, que Pois delícia. é. E eles assistem, são super fãs, assim, assistem todas as minhas lives. Então, tudo que a gente fala aqui nessas lives, a gente pratica. Então, a gente não tem vergonha nenhuma e nem medo dos nossos familiares, né, maridos e filhos estarem vendo as É. Ó, o Luca lives. tá Ó, mandando um Lu. beijo. Beijo, meu Beijo, amor. Luca. Beijo, Beatriz. Hoje foi ele que arrumou o cenário lá, atrás de mim, que ele Gente, que arrumou, foi meu auxiliar. olha lá, Clemente tá mandando beijo. Beijo, Luca. Beijo pra você. E o que é legal é que as crianças, elas são super participativas, né? Nisso tudo, né? E Exatamente. elas, E olha, assim, o lance é a gente colocar eles para participar e permitir que eles participem, né? é, Porque para eles é importantíssimo no desenvolvimento, toda essa participação na super, rotina da casa, na exato. alimentação, no preparo, né? Então, hoje, depois, eu ainda vou colocar um vídeo do Lucas, semana passada, preparando um bolo de chocolate integral Que maravilhoso. Bolo integral de chocolate. delícia! Eu e a Sofia, a gente se inspirou bastante essa semana. E a gente até, toda vez que a gente, no almoço, a gente fotografou o nosso almoço, porque como a gente hoje ia falar de comida, aí a gente mostrou que a gente estava comendo. Ontem a gente fez uma tapioca de chocolate com olha, olha, pensa. Banana, Olha o eu café vi. chegando! Ah, que delícia! Ai, que delícia! Cadê o Servida. Sedex? Veio por Sedex, olha que delícia. Participação total da família nas lives. Espetáculo. Da servida do café. Né? Ai, Ai, obrigada. que Deixa pra delícia. próxima. Ai, que gostoso. E você sabe que eu vi, a gente fica sem conversa aí, a gente quer falar um monte de coisa. A gente já vai entrar no assunto, pessoal. Vamos dar um tempinho pro pessoal, pro Instagram avisando o pessoal que está começando a live. Você sabe que é engraçado? Porque eu olhei no teu story do Instagram e dou de cara com o Luca falando que ia ter uma live hoje. Coisa mais querida, vontade de apertar esse menino. Você viu, fofura? E a Delícia! Beatriz quis Também participar. eu Ela colocou também. vi. Espero vocês. Ai, que amor, gente. Vontade de apertar esses dois aí, morrendo de saudade. Enfim, Vê que é tática, né? De quem tem vergonha de aparecer em vídeo, bota pois os filhos é, pra aparecer. verdade. Oralzinho, gosta, É, então, ó, né? aproveita. A Sofia já é mais acanhada. Agora sim, ela está curtindo fazer as fotos dos pratos. Isso é uma dica Ai, bem olha que legal. legal, né? Porque ajuda a criança, incentiva a criança também a se alimentar bem, a ter essa participação na hora da comida e deixar ela tirar fotos. Então, teve algumas fotos que eu Exatamente. tirei.
Mas ela tirou várias fotos dos pratos, assim, e é tão legal isso, né? E a gente fez a E é tapioca. legal ver os dois. Como é que são as combinações, né? Os dois têm os mesmos picos de traço, mas o Luca tem um pouquinho mais e a Sofia outro um pouquinho mais. Sim, Então, em muitas coisas eles são muito semelhantes. são. Em outras tem essas diferenças, né? Então, tipo, o Luca gosta mais de aparecer. Tem momentos que não. Tem momentos que é o outro traço que tá ali falando mais alto, né? Que é aquilo que a gente falou, que a gente tem todos os traços. Cada hora é um que aparece um pouquinho mais. E Exato. agora eles já estão numa idade que a gente consegue ver isso, né? Sim, Porque a quando é partir mais dos novinho, 5 tipo a idade da anos, né? Beatriz, a gente não vê ainda, não Não, passou por todos ainda, não né? passou. E agora eles já estão numa fase que a gente consegue identificar muito certinho. É muito legal da gente ver, é muito puro de ver, né, como é que funciona. Isso que é legal, né? A gente vai. O que eu tenho falado nas lives, uma live na quarta e na quinta, eu falei sobre o segundo traço de caráter, que são os mais cheinhos, são mais emotivos, são mais sensíveis, e também são mais intensos, né? E Exatamente. precisam chorar, precisam de um ambiente seguro, e se eles não têm nada disso, se não conseguem chorar, o que, que acontece? Eles vão partir para comida e tem outro fator, vão roer unha, então vai ser tudo ao excesso. E ontem eu falei, foi muito bacana a live de ontem, eu falei sobre esse quarto traço, que é quando acontece o desfraude, que são aqueles que são mais quadradinhos, que são mais pesadinhos, a pele deles tem uma textura Mais fininho. diferente, mais firme, mais grossa, eles são transitivos, eles É, eles são carregam mais. todo um peso Isso. nas costas. Só fazendo esse alinhamento para vocês entenderem, porque esses dois traços de caráter, eles são os que têm a tendência a engordar, principalmente quando estão na dor. Que esse segundo traço de caráter, tá? Que acontece na amamentação, e o quarto traço de caráter, que acontece no desfraude. Fazendo um alinhamento. O que, que é tudo isso que a gente está falando, eu e a Cléo estamos falando aqui? Vou fazer um alinhamento bem rápido para vocês entenderem o que, que é isso. Eu e a Cléo, nós estamos finalizando uma formação muito bacana, que é análise corporal e comportamental. Ou seja, nós somos analistas corporal e comportamental. O que, que é isso? Através do formato do corpo, a gente consegue entender como a mente funciona. E essa relação veio de 5 fases que aconteceram no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento da criança. Desde a barriga até quando entrou a sexualidade, que é aos 5 anos. Então, são 5 etapas que vamos passar. Através de uma dor, a gente desenvolve mecanismos que vão ajudar a gente a entender a nossa forma de entender melhor o mundo. Esses mecanismos de defesas, que viram recursos. Então, tudo isso acontece com as crianças de engordarem, também isso vai para o resto da vida, tá? Esses 5 traços daqui, eles vão desenvolver, cada pessoa vai desenvolver de um jeito. Cada pessoa vai ter uma porcentagem aqui. Cada pessoa, ela vai ter um índice maior em cada uma dessas fases. Tem gente que desenvolve mais nessa fase, na segunda fase, outros mais na quarta fase, e aí a gente faz toda essa combinação desses 5 traços. Tá? Isso vai para o resto da vida. Qual é a grande sacada de entender como tudo isso funciona? É de entender quando você está na dor e tentar sair da dor e para o seu recurso, para que a gente se torne crianças saudáveis e adultos saudáveis. Quando você trabalha esses recursos, você está no que a gente chama de adultos saudáveis e também crianças saudáveis, que é o nosso foco principal aqui, trazer hoje alimentação para esses 2 traços de caráter. Alinhamento Isso. feito, agora eu jogo a bola para Cleo. Então vamos lá, deixa eu mandar um beijo para as minhas afilhadas aqui que estão mandando Ai, beijo, a Deus. Laís e a Lorena. Beijo. Beijo. Beijo, Laís Lorena. Então aí, na verdade, o que acontece?
Essas dores que a gente passa, na verdade, é a forma como a criança enxerga o mundo quando está passando por aquela fase. Algumas fases, a gente nem coloca os nomes aqui, porque são nomes que vêm de uma linha de psicologia que talvez não venha ao caso. O nome mais familiar para todo mundo aqui seria o oral, que é aquela fase oral mesmo, quando a criança está conhecendo o mundo pela boca. E aí desenvolve esse segundo traço, que é um dos quais a gente vai falar hoje. Por que que a criança desse segundo traço tem a tendência a engordar? É uma criança que ela se sente, como ela está conhecendo o mundo todo pela boca, é uma fase onde ela se comunica pelo choro, pela boca mesmo. Então, às vezes acontece alguma coisa com aquela criança que a mãe interpreta, ou a pessoa que está cuidando interpreta, como sendo a hora de dar o mamar, por exemplo, de dar alguma coisa de comer, e não necessariamente aquilo, porque é uma criança. Beijo pro marido também. Porque é uma. Beijo, Porque é um beijo, André. momento Obrigada. em que é um momento em que a criança ainda não consegue falar, a forma de comunicação dela é o choro. Então, às vezes, ela tá com alguma coisa incomodando e ela chora, e a gente tem a tendência de achar que ela tá chorando por fome. Então, pode ser uma fralda incomodando, pode ser um sapato apertado, pode ser frio, calor, qualquer coisa. E ela não é bem interpretada naquele momento. Ela sente naquele momento que ela está sendo abandonada. E o que que é esse sentir-se abandonada? Eu te quis e agora eu não te quero mais. E aí, o que que essa criança faz com o mecanismo de defesa, que é o que a gente chama de recurso? O recurso nada mais é do que um mecanismo de defesa que a criança desenvolve naquele momento onde ela está passando por aquele tipo de dor, aquele tipo de sensação ruim dessa fase de desenvolvimento. Então, o que que ela desenvolve? Olha, eu preciso, para eu não ser abandonada, eu preciso ser fofinha, eu preciso ser aquele bebê com vontade que a pessoa tem vontade de pegar no colo, de abraçar. Vai ser aquele adulto, aquela criança que gosta muito de colo, de contato, de sensações, porque é isso que ela aprende do mundo. Ela aprende para se defender das dores do mundo, ela precisa dessa intensidade, desse pegar no colo, dessa sensação mesmo. Aí, como ela está nessa fase oral de conhecer tudo pela boca, ela remete tudo ao oral. Então, qual que é esse mecanismo de defesa dela? O que que ela aprendeu? Ah, quando tem alguma coisa de errado, me vem alguma coisa na boca. Então, eu tô triste por alguma coisa. Ah, minha mãe me dá mamar. Então é isso que eu tenho que fazer. Eu tô triste, eu tenho que mamar. Eu tô brava, eu tenho que mamar. Eu tô com frio, eu tenho que mamar. Qualquer incômodo que eu tô sentindo, a forma de resolver é pela boca. Por isso, é Sim. mais um dos motivos que esse é um dos traços que tende a engordar mais. Então, primeiro porque ele precisa parecer fofinho para ele poder dar essa vontade de pegar no colo. Então, são aqueles adultos que têm cara de criança mesmo. Então, sabe aquela pessoa que ela é bem mais velha, mas não aparenta a idade que tem? Tem cara de criancinha? Então, Já assim, ouvi eu tenho muito desse bastante traço. isso. É o meu Meu segundo marido tem traço. muito desse É o meu traço. segundo traço. Às vezes eu falo a minha idade e ninguém fala, não é possível que você tem tudo isso, não aparenta. Exatamente. E agora eu descobri porque que eu não aparento a idade que eu tenho, justamente por causa desse traço. Exatamente. A gente traz esse recurso de parecer bebezinho, fofinho, que dá vontade de pegar no colo, né? Então, assim, é, bochechinha gordinha, né? Então é bem É, fofinho mesmo. É um recurso que o nosso organismo desenvolve e que a gente leve isso pro resto da vida. Tem a parte biológica, né? A gente continua jovem, e tem também essa que a gente tem que tomar mais cuidado. São pessoas mais arredondadas, necessariamente, vai uma pessoa gordinha. Você vê, eu tenho muito desse traço. Meu primeiro traço é esse. Eu tenho muito desse traço. Então, assim, embora, mesmo nas engraçado, minhas deixa eu fases mais fazendo magras, só pode fazendo ficar à só um vontade. adendo. É engraçado, né? Porque eu te conheço já há um bom tempo e você não é essa. Ele é o seu primeiro traço. Mas você não é uma gordinha assim, né? Você tem bochecha, você tem bastante Sim. músculo, você tem os braços arredondados, mas você é mignon. E nem É sempre a questão de ser, né, gordo, porque também tem gordinha. esse lance que talvez a sua oral não tá, esse traço de caráter não tá tanto na dor, né? Aí, Não, e é uma coisa interessante da gente ver que, assim, o formato do corpo não muda. Eu tenho esses dois traços que nós vamos falar hoje.
eu tenho muito dos dois traços, que são traços de engordar. Então, assim, para ver que Sim, não necessariamente isso determina se a pessoa vai ser gorda ou magra, exato. né? Então, assim, por isso é tão importante esse hábito da alimentação saudável desde cedo, porque se eu descambar também, descambo, né? Então, assim, eu tenho fases mais gordinhas e fases mais magrinhas. Eu também passo por isso, né? E eu tenho É, bastante de um traço também, que é o quinto traço, onde deixa a silhueta curvilínea, sim. né? Então eu tenho todos os traços que eu tenho, se eu não tomar cuidado, também vai ser a mesma coisa. Só que eu tenho o hábito, desde criança, de uma alimentação saudável. Então, mesmo antes de ser nutricionista, a minha família tem esse hábito. Então, a gente come desde criança sabendo para que cada coisa serve. É uma coisa que vem desde a da minha bisavó. Então, a gente come uma salsinha para ficar inteligente, a gente come o É, benefício daquele alimento também. Né? A gente não come só o aham, alimento. E é aquele negócio, a gente come um pouquinho de cada coisa. E aí, esse traço que eu tenho que deixa curvilíneo, que é o último traço, é uma coisa que deixa a pessoa muito indecisa. E de fato, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Eu prefiro comer um monte de várias coisas do que ter que escolher uma coisa só e comer até. exato. Então, Também sou assim. tudo isso vai influenciando, Mas tem um né? detalhe, não gosto de misturar. Nada Não. de, por exemplo, arroz, feijão e macarrão, não rola mesmo. É Tem que hábito. ser Para mim também é isso. separado. Massa dispensa acompanhamento. Massa é É. massa. Arroz e feijão. Na verdade, assim, até Exatamente. se olhar na foto que eu e a Sofia tiramos do almoço, ela também tem isso de deixar tudo separado. E ela não mistura, assim. Algumas coisas ela consegue misturar. Mas, por exemplo, arroz e feijão, engraçado. Eu consigo misturar, mas eu vou misturar o que eu vou comer, não tudo. Sim. E ela come o arroz e o feijão separados. É muito engraçado. São blocos, assim, né? Porque ela É, é às vezes metódica, até ela a gosta das coisas forma. separadinhas, né? Isso, às vezes até a forma da introdução alimentar, porque o Luca também come tudo separadinho. Então, assim, na introdução alimentar eu mesclei o BLW com o tradicional, e aí no BLW a Sim. gente põe tudo separado. E aí a gente Aham, ainda vem com essas crianças que traz esse traço onde é metódico e habituou a comer dessa maneira, né? aham. Então também influencia bastante. Então vamos lá, como é que a gente ajuda essa criança que tem esse traço de ser arredondadinho, de ter prazer pela boca? Então pensa muito nisso. Esse segundo traço, ele gosta, ele tem prazer, ele é intenso, ele gosta de sensações. Então ele quer ter prazer na comida. Então, como é que a gente faz com essa criança para a gente ajudar? Inclusive para os pais também. A gente traz ela para o preparo, porque ela vai gostar dessas sensações da comida. Ela vai gostar de ver as coisas se misturando e se transformando. Então, vai gostar de fazer uma massa de bolo e ver o bolo ficando pronto. Vai gostar de ajudar a arrumar a mesa. Então, traz essa criança para arrumar a mesa junto, para participar de todo o processo. Porque essa criança ela já vai ter a tendência de ser mais fofinha. Então, se a gente não Sim. ajudar de alguma maneira, pode lá na frente se tornar um adulto com algum tipo de patologia, ou obeso, ou com colesterol, com diabetes, algum tipo de patologia associada. Então já vamos trazer essa criança desde cedo para esse mundo da alimentação saudável. E fazer assim aquela comida gostosa mesmo. Então assim, não fica fazendo aquela comida só insossa. Não vai ser uma criança que vai querer comer todo dia a mesma coisa, que vai ser diferente do próximo traço. Então esse traço, ele quer sensações diferentes. Então texturas diferentes, criatividade na cozinha, então traz coisas diferentes para ter essas sensações gostosas. E coisas que tragam algum tipo de memória, de recordação. Então essa criança vai gostar de fazer piquenique, às vezes até um incentivo para fazer uma atividade física. Ah, Então esse tempo atrás a gente foi subir a trilha do Cristo, o que foi um incentivo pro Luca? Ia ter piquenique na hora que chegasse lá em cima. E ele foi super feliz e andou pra caramba. E a gente descobriu uma trilha nova. E ele aham. andou na trilha nova, andou pra caramba, por quê? Ia ter um piquenique na hora que chegasse lá em cima. Então, assim, para É, essa criança, isso, porque, por exemplo, para a Sofia, ela, por exemplo, a gente negocia, vamos em tal lugar. Tá, beleza. Vou levar lanchinho, ok? Porque tem que levar, desde bebezinho, eu sempre andei com uma marmitinha, uma lancheirinha, e aonde tinha tudo ali, porque se eu chegasse no lugar, não tinha o que ela come, fruta, enfim, mix,
coisas, pelo menos eu tinha lido. E aí, você chega no lugar, aí ela brinca só um pouquinho. Mamãe, já tá na hora do nosso lanchinho? Eu já tô com fome. Ou seja, aí você vem e fala, porra, a gente veio pra brincar ou veio pra lanchar? Pra lanchar. É Exatamente. engraçado isso, né? Quantos, né? É, porque é uma criança que tem prazer pela boca. Então, assim, você vai privar essa criança? Você vai colocar essa criança em dieta para privar ela, para tirar algum tipo de alimento? Não, não é assim que essa criança Não dá funciona. certo. Não dá certo. Você vai criar ansiedade numa criança que já é ansiosa, que já come É. unha, que já tem aquela, né, aquele buraco de que precisa ser preenchido. Então, o que a gente vai fazer para essa criança? A gente vai arrumar alimentos que sejam mais saudáveis, que demore bastante tempo para comer, que ela demore tempo mastigando. Então, para essa criança, petiscos são uma ótima. Existem petiscos saudáveis, pode ser uma fruta. Então, tipo assim, ao invés de você pegar uma fruta da inteira, você pode cortar em pedacinhos para ela ter várias bocadas. Então, esse ter várias bocadas é uma coisa interessante. Pode fazer uma pipoca. A pipoca você pode colorir ela com temperos diferentes. Então, um dia você faz com açafrão, um dia você faz É ela ótimo. purinha, um dia você faz com páprica, um dia você faz com chocolate. Faz um cacau. Coloca um cacau 50%, que vai ter um pouquinho do doce, um pouquinho do amarguinho, e Mas pode em dar pó, pipoca. Porque essa criança. Oi? você coloca em pó. Pode colocar em pó. Você faz a pipoca, depois que ela tá pronta, Ó, você dá uma legal. E depois você misturada podia no cacau colocar em pó. essa receita, essa receita de pipoca com chocolate. E eu nunca fiz, hein? Eu já fiz com açafrão, com orégano, pero. Mas com cacau, eu nunca fiz. Fica uma delícia. Depois a gente pode, depois eu boto as crianças para fazer e filmo pra gente colocar. Ah, E eu vou posto adorar. aqui no meu feed, Quero tá? fazer. Inclusive eu tô montando um canal no Telegram, depois quem quiser procurar, Cleo Bueno. Ainda está em construção, tá? Mas vai ter tudo isso. Vai ter receita, vou falar de análise comportamental e corporal. Vamos falar de tudo um pouquinho. E como toda mãe, Legal. lógico, acaba levando um pouco sempre pro lado dos filhos, né? Claro. Todo papo acaba nos filhos. Ah, E aí, então, para essa criança, o legal é isso, é botar a criança para participar e criar esses hábitos saudáveis. Então, se ela gosta de determinada coisa, então, por exemplo, o Luca gosta de tomatinho cereja, a Beatriz gosta de milho. Nos super. dois, eu tenho essa facilidade de ter vários bocados. Né? Então, assim, o petisco para uma criança oral é uma ótima, porque ela não vai sentar e comer um tanto, mas ela vai ficar um bom tempo comendo. Tá? Boa Então, isso é dica. importante. Ela gosta de ficar um bom tempo comendo. Então, dê coisas saudáveis para ela ficar mais tempo comendo, para ter essa possibilidade de ficar mais tempo comendo. E traz ela para participar dos preparos, porque ela vai gostar disso. E ela gosta de comida saborosa. Lembra disso? Esse traço, ele tem prazer na boca. Então, quando for um adulto, se esse traço estiver na dor, pode ser a pessoa que vai ter vícios orais. Então, para a gente evitar isso, para a gente já criar essa construção da criança saudável para o adulto saudável, já vamos criando desde cedo esses hábitos do prazer pela boca, vir de uma maneira mais saudável, mais natural, né? Então, assim, tem alimentos saudáveis, gostosos, para a criança já ir tendo este hábito, né? Então, comida bem temperadinha mesmo, eles vão curtir. Tá? E aí, assim, É, vamos supor, a criança gosta de doce. Você vai proibir a criança de comer doce? Não necessariamente. Você pode ofertar doces mais saudáveis ou fazer negociações. Então, por exemplo, o traço que gosta de negociar não é esse que nós estamos falando hoje. Mas todo mundo tem esse traço dentro de si. Então, você pode sim, fazer negociação. Então, com o claro. Luca, por exemplo, o que eu faço? Nem Ele que for adora o doce. pequenininha a porcentagem dele, Exatamente, né? mesmo que seja um pouquinho. O meu é bem pouquinho, mas eu faço a negociação. O Então, por meu exemplo, é o o que eu faço com o Luca? terceiro. Tem que ser muita Ih, o meu tá lá no negociação pé. aqui com a bonita aqui. Muita negociação com a bonita aqui. Estou sempre desconfiada. E muita negociação, muita negociação. Não, o meu tá lá no pé. Eu para vender é uma coisa, né? Tá lá no pé. Mas é Então, o legal que você eu estar faço muito falando com o Luca? isso, fazendo Ah, um adendo aqui. E, por exemplo, a gente está nessa quarentena e não está rolando os aniversários, porque a Sofia tem uma caixinha. Quando ela vai nos aniversários, ela pega aquele saco de surpresa, etc. A gente seleciona os que realmente ela gosta e quer comer. Por exemplo, ela não masca chiclete. Então, a gente elimina os chicletes. Ela separa, ela gosta de pirulita, ela gosta
tudo que é chocolate. Chocolate para ela é o top. Então, a gente põe numa caixinha dentro da geladeira. Vai, dura assim, sabe? De um aniversário para outro. Tá tendo aniversário. E aí ela pegou essa semana, pegou a caixinha, abriu a caixinha, não tinha nada. E estava na geladeira. Aí ela, poxa, eu não tenho um docinho para comer. Não tenho um docinho. É um aniversário, né? Eu falei, vamos inventar alguma coisa. E aí o que, que a gente inventou? Foi inclusive ontem. A gente tem um costume de tapioca em casa, a gente faz muita tapioca, principalmente no jantar, com salada, com queijo, com tabule, com guacamole, a gente adora isso aqui. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei, eu tenho barra de chocolate, óbvio, eu tenho que ter uma barra de chocolate. Aí eu peguei, ralei um pouco, fiz a tapioca. Eu falei, não, mas tem que ter uma fruta, precisa de uma fruta aqui. Piquei a banana em cima da tapioca e polvilhei canela. Já tem ideia que delícia que ficou. Eu e a Sofia matamos a nossa vontade, porque era a minha vontade também de comer um docinho, né? Claro. Nós matamos a nossa vontade do doce, além de ter a canela, que é muito boa. A tapioca, que é melhor do que pão, né? A gente acredita que é, né? Aí tá Depende do você caso. para confirmar isso, né? Mas Depende do foi caso. uma coisa extremamente prazerosa, a gente fez juntas isso e matamos a vontade de comer doce. Exatamente. Então foi bem Então, legal. o lance da negociação é um negócio bem legal. Assim, aí vocês colocaram a criatividade do primeiro traço, né, para funcionar. Uma coisa criativa, uma comida diferente Sim, criativa, usando o que já tinha e acabou alimentando os outros traços também. E claro, aí, opa. o que é esse lance da negociação? O que eu combino com o Luca? Por exemplo, lá em casa eu tenho a gaveta das guloseimas. Por que eu tenho? Porque a gente não come muito, porque se a gente comesse muito não sobrava para ter. Né? Então a gente tem a gaveta das guloseimas. Então, o que eu combino com o Luca? Ó, pode comer uma sobremesa? Ele escolhe uma coisa da gaveta das guloseimas, aí pode ser um pedacinho de chocolate, pode ser uma bala, pode ser um coisinho de doce de leite, né? Alguma coisinha, algum docinho, desde que tenha comido um de cada das coisas que tem no almoço. Então, tem um verdinho, tem... Ontem, por exemplo, a gente comeu yakisoba à noite no jantar. Então, o que foi o combinado? Ele comeu, ele adora yakisoba, então ele come bastante, comeu. Mas ele não tinha comido os vegetais. Às vezes ele come, às vezes não. Ele não tinha comido os vegetais. E queria uma sobremesa. Tá, mas se ele não comeu nada de coloridinho, então tem que comer pelo menos 3 cores. Então ele foi lá, comeu uma selga, uma cenoura, um brócolis, pegou um pedaço grande de cada um, mas comeu. E aí ele pôde comer uma guloseima da gaveta de guloseimas. Né? Então, assim, fazer essas negociações. Porque às vezes a criança não come aquele alimento, não por não ter o hábito. De repente experimentou um dia e não gostou naquele dia. Porque todo dia que a gente come a maçã tem o mesmo gosto? Não, às vezes foi colhida, né, num momento que não estava tão saborosa, ou na hora da gente escolher, a gente não escolheu a mais gostosa. Sim, E existem alguns estudos que falam que a gente tem que provar o mesmo alimento cerca de 10 vezes antes do paladar acostumar. Então, o que eu combino com ele? Você não precisa comer, mas você tem que experimentar. Experimenta, vai que hoje você vai gostar. Pode ser que sim, pode ser que não. E é quando ele não quer experimentar, porque ele tem muito do traço que nós vamos falar daqui a pouco, que é o quarto traço, que gosta sempre das mesmas coisas. Então, se a gente não for estimulando a experimentar de alguma maneira, vai comer a mesma coisa o resto da vida. Né? Então, tem que sim. tomar esses E tem cuidados. criança que fica, por exemplo, eu já vi que só fica no macarrão, né? Porque a mãe não Sim, consegue dar outra coisa, então só fica. Não come comida, arroz, feijão, essas coisas. A criança, ela fica nos salgadinhos, nas bolachinhas, e às vezes você vê assim, criança muito pequenininha, bebê de colo, que nem anda direito, bebendo refrigerante. Então, é meio uma e são loucura coisas essa que a coisa gente da tem que tomar muito alimentação, né? cuidado. Esses industrializados, eles vão colocar assim, emburrecem o paladar. Por quê? Queima as papilas gustativas da língua e eles têm muitos realçadores de sabor. Então, assim, é gostoso? É, porque tem um produto ali que foi feito para fazer você gostar do negócio. Então, se você Claro. for se rendendo a isso, cada vez mais do que é natural,
vai deixar de ser saboroso, porque ali não tem nada que vai realçar o sabor, né? E as suas papilas gustativas vão Sim. ficando emburrecidas mesmo. É como se cada vez ela precisasse mais. Quanto mais sal a gente come, mais sal a gente quer comer. Quanto mais açúcar a gente come, mais açúcar a gente quer comer. Então, vale a pena a gente estimular as crianças a comer um pouco dessas coisas que são caseiras. Então, assim, você pode fazer um salgadinho em casa? Pode, faz um chip de tubérculos, faz no forno, com unta uma assadeira com azeite, fatia bem fininho, vai no forno, salpica um E pouquinho de fica uma temperinho, de sal delícia, de né? ervas, fica uma delícia. E é um salgadinho, né? Só que é mais natural. Então, assim, melhor a criança comer um bolo que seja com cobertura, feito em casa, do que um bolo sem cobertura daquele de pacotinho. Ah, Então, quanto mais natural, eu não sou muito fã, não. quanto mais natural for o alimento, melhor. Então, hoje em dia, o que a gente preconiza dentro da nutrição? A nutrição muda muito. Então, tem coisas que hoje fazem bem que amanhã, de repente, já descobre alguma coisa que talvez não faça mais. Mas hoje, o que a gente preconiza? A gente não foca mais tanto naquela pirâmide dos alimentos que tinha antigamente. Hoje, o que a gente foca? Natural é mais saudável. Quanto menos processado for o alimento, melhor. Então, assim, como é que a gente vê se o alimento é processado ou não? Você olha, enxerga o alimento ali, talvez ele seja menos processado. Vamos pegar um milho, de exemplo. Então, um salgadinho de pacote, que é feito de milho, é ultraprocessado, porque aquilo ali vai um monte de É. aditivos, vai corante, e você olha ali, você enxerga o milho? Não, você não enxerga o milho mais. Já era, o milho dali não existe mais. Um milho em lata é minimamente Engraçado, processado. o de lata, né? Engraçado que É uma vez minimamente. eu trabalhei num evento que se chamava Restaurante Wiki, em São Paulo, onde haviam vários chefes que participavam. E aí eu vi uma palestra, não me lembro se foi uma palestra, não me recordo assim o momento, mas aquele chefe de cozinha, o tal, é um Sim. chefe de cozinha, e aí ele falou: você tem que cortar mais do que abrir. Ou seja, Descascar mais do se que você está abrindo desembrulhar. muita. Descascar mais do que desembrulhar, é isso. Descascar mais do que desembrulhar. Se você começa a observar o seu dia a dia na alimentação e você está abrindo mais pacotinho do que descascando, do que cortando, então tem alguma coisa errada aí, tem que rever essa Exatamente. alimentação. Exatamente. E aí, então, vamos partir para o próximo traço? Bora. Que o próximo traço é aquele das pessoas. Antes de Claro. você falar, só vamos falar um oi aqui para o pessoal. Aline, que entrou aqui, deixa eu dar uma olhada. Opa, travou. Nossa, quanta gente, olha que legal. Deixa eu dar uma olhada aqui, mandar beijo para todo mundo. Beijo. Oi, Kekel. Kekel, essa sete Kátia, Kel aí. Lu, Clausen. Ai, minha F prima. Pro, Beijo, Lu. F Pro, Pro Xavier. F Pro Xavier, Ah, é primo beijo. também. Beijo. A Ângela tá aqui. Beijo, Ângela, que tem duas crianças lindas. Ai, a gente passou a gestação juntas. Linda. Quem mais? Sofia, Lucas, Beatriz, família, a Claire, que é a mãe da Cleo, que deve estar com as crianças. Beijo, obrigada de vocês estarem aqui apoiando a gente nessa live. E o pessoal que está interessado aí nessa parte de alimentação. Lembrando que a gente está posicionando aqui para criança, mas isso vale para esses dois traços para adulto, tá, gente? Vale para adulto também. Então, se observa, vê se você tem esse formato de corpo aí e fica atento nessas dicas. Saiba que você, quando você está na dor, você tem essa tendência a engordar, mesmo que você trave a boca. É pior ainda. É
Pior ainda se você resolve, vou fazer um feijão, não vou comer nada, vou beber água de couve. Não vai rolar, amigo. Desculpa. Vou pra academia, vou rachar a cabeça de tanto malhar. Não vai rolar, desculpa, tá? Primeiro você vai ter que resolver aí o que é a tua dor aí, o que você anda, que nem nesse traço de caráter agora. O primeiro, tá te faltando colo, tá te faltando atenção, tá te faltando chorar. Essa é a solução. Procura isso. E aí você vai se sentir mais leve, você não vai precisar da comida. E aí você vai poder comer uma comida saudável, que é o que a Cléo está falando. Também não adianta querer ir lá, não vou falar o nome do lugar, comer aqueles lanches, aqueles gosto esquisito que depois dá uma baita dor de barriga, porque eu já comi muito isso. E vou te dizer, me dava uma baita dor de barriga aquilo lá. Então, hoje eu adoro fazer lanche em casa. E não tenho esse tipo de problema. Então, não vai resolver, amigo, amiga. Procura entender qual é a tua dor, tá? Vai procurar um colo, vai procurar amigas que nem eu tô aqui com a Cléo conversando, sabe? Faz audioconferência, vai, abraça a árvore, entendeu? E chora, né? Não consigo chorar. Põe assim a alma para fora. É disso que você está precisando, assim você não vai focar tanto na comida. Nesse quarto traço, lá na desfraude, a pegada é outra. A pegada é, anda carregando aí nas tuas costas. Você está resolvendo a vida de todo mundo e não está resolvendo a sua. Então, a dica que eu dou, resolve a tua primeira. Quando a tua estiver legal, quando você estiver bem, aí você escolhe quem você vai ajudar. Não queira ser o bom samaritano que vai ajudar todo mundo. Você vai ferrar a sua vida. E se for criança, pior ainda. Foi o que a gente falou ontem. Como é que a criança começa a carregar o lixo de outras pessoas? Quando a mãe começa a reclamar do pai para ela. Quando ela começa a ver a situação dos adultos, ela entende que a culpa é dela, que ela tem que resolver aquela parada. Trabalha o jogo com essa criança. Você vira para a criança, é importante ela saber que, por exemplo, o pai está sem trabalhar, ficou desempregado, vamos ter que diminuir as despesas da dele. Vira para a criança e fala. É bom ela saber disso tudo que está acontecendo, porque é o ambiente dela. Mas você fala para ela o seguinte, olha, não se preocupa, isso é um mãe e do papai, e nós vamos resolver. Não se preocupa, não é problema seu. Pode ficar tranquilo que a gente vai resolver. Pronto, você já alivia isso das costas. Porque com esse peso todo, é aí que ela se fecha, é aí que ela se ruga toda, fica toda enrugada. Quando ela explode, a panela de pressão, ela vai atingir todo mundo. É aí que vem aquelas birras homéricas. E é aí que ela vai... A tudo que estava guardado, ela vai jogar também. Quando explode, explode feio. Ele fica guardando, às vezes guardando acontece de ser... às vezes acontece de ser aquela criança que ela é... E aí os pais ficam tentando tolir a criança. Não, você não pode fazer isso, você não pode bater no amiguinho, você não pode quebrar o seu brinquedo, você não pode fazer... Na verdade, às vezes o que aquela criança está precisando é que você dê para ela um João Bobo, para na hora que ela está precisando extravasar, ela ir lá extravasar no João Bobo. Porque ela precisa extravasar. Bolsada, pegar uma bolsada e bater na cama incessantemente. Ela vai botar para fora. Faz ela falar. Ela precisa botar para fora. Precisa, então, assim, porque se fica e ao contrário dentro... do outro. Exatamente, ao contrário do outro traço, que gosta muito do falar, essa criança não gosta do falar, ela gosta mais do ficar quieta no próprio mundo. Então, aquela criança que na hora que acontece alguma coisa, ela vai precisar ir para um cantinho dela para ela se resolver sozinha. Exato. E a hora que ela tiver resolvido, beleza, ela volta e tá tudo bem, porque ela teve esse tempo de ficar sozinha e resolver sozinha. Então, quando a gente consegue fazer com que a criança tenha essa sensibilidade de saber o que ela própria está sentindo, ela mesma consegue falar assim, olha, dá licença que agora eu preciso ficar sozinha. Ó, eu preciso ficar triste, me dá só um minutinho, já vem. E é importante a gente respeitar isso. E aí, como é que funciona a alimentação dessa criança?
Essas pessoas são pessoas que são metódicas, que gostam das coisas sempre feitas da mesma maneira. Porque ela não quer correr o risco de dar alguma coisa errada. Como ela não quer correr esse risco de dar alguma coisa errada, ela prefere ter tudo planejado. Como é que a gente ajuda essa criança a ter uma alimentação mais saudável? Começa desde o planejamento, tanto a criança quanto o adulto, tá? Então, assim, planeja, senta e faz uma lista. Olha, vamos ver o que a gente vai comer? E o que a gente vai precisar de ingrediente para fazer isso que a gente vai comer? E você já começa a colocar toda aquela energia que ela ia colocar só sentando e comendo desde antes. A hora que ela sentar para comer, acabou aquela fome voraz. Então, a hora que ela sentar para comer, ela vai prestar atenção no que ela está comendo e vai comer com mais calma, com mais tranquilidade. E aí tem esse hábito de sempre apresentar coisas novas. Porque se você começar a dar sempre um macarrão para a criança, cada vez vai ficar mais difícil de você fazer a introdução de alguma coisa nova. Então, coloca no prato. Pode ser que ela não coma, mas tem que estar ali no prato. Se ela não quer, olha, deixa aí no cantinho. Você não quer experimentar só um pedacinho hoje? Não, hoje você não quer? Então tá, então vamos deixar no cantinho. Amanhã você tenta de novo. E aí amanhã você coloca um outro alimento e vai fazendo até fazer com que aquela criança experimente. Criança, né? Exatamente. Ela ir se habituando de ter aqueles alimentos diferentes e novos no prato. Porque se todo dia você for fazer a vontade da criança, de ter só aquilo que ela gosta, cada vez vai piorar mais. E chega uma fase onde toda criança tem a recusa alimentar, é normal, tá? Chega uma fase onde a criança vai escolher alguns alimentos e vão querer comer só aquilo. Isso é natural, acontece mesmo. Tá? Não é pra gente descabelar, achar que vai faltar nutriente e tal. Não, mas insista. Então, assim, de repente você pode esconder em alguns outros alimentos. Mas se for a criança desse traço de caráter, se for escondido, tem que estar muito bem escondido, porque se ele ver, ele vai se sentir como se estivesse sendo traído mesmo ali, né? Então, assim, não pode ver, porque ele não vai querer experimentar. Exatamente. Tem um paladar muito bom. Beterraba não rola com a Sofia. Eu já tentei fazer panqueca de beterraba. Não Sabe vai. o que aconteceu? Ela comeu. Mas depois ela vomitou. Olha que coisa maluca isso, não? Mas ela não sabia, porque eu não falei em nenhum momento que era. Que bem... era a beterraba. Então, o organismo mesmo já falou, opa, perna, isso não. Então, até hoje, a beterraba, por exemplo, não entra. Que nem eu fiz quibe, a gente fez quibe, e no quibe a gente coloca berinjela. Fica divino. Uma delícia para comer com coalhada. E, por exemplo, a Sofia, ela não curte. Não rola isso. Até um tempo atrás ela tomava iogurte, mas agora não rola mais. E aí eu fiz coalhada. A coalhada rola com ela. Temperadinha, com azeite, sal. Ela adora comer, fazer essa combinação do quibe assado com a coalhada. E eu coloco, o Fê que faz um quibe maravilhoso, ele coloca a berinjela. Ela sabe, ela adora berinjela, adora. Mas, por exemplo, é uma dica para quem quiser, a criança não come berinjela, coloca no quibe assado. Não dá nem para perceber o gosto, ela fica divina, ela deixa mais molhadinha, sabe? É muito bom. Não, e assim, tomar cuidado com esse traço de caráter especificamente, justamente porque ele tem esse paladar apurado. Então, vamos supor, o Luca gosta de banana, ama abacate. E um dia, para fazer uma vitamina, tinha pouco. Vou botar uma banana, né? Vai ficar uma delícia. Não preciso pôr açúcar. Põe só a banana. Ele tomou a primeira coisinha que ele pôs na boca. Ô, mamãe, mas você pôs banana nisso aqui? Não tava nem com gosto de banana. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse traço especificamente, porque eles são tão metódicos, eles são tão certinhos, que até o paladar deles é metódico. De repente, eu tivesse falado pra ele, olha, eu fiz uma vitamina de banana e coloquei abacate, talvez ele tivesse topado numa boa. Mas eu não falei nada, na intenção não era enganar, porque ele gosta, né? A intenção não era enganar. Mas para a gente ter essa noção de que eles têm essa sensibilidade. Então, para esse traço de caráter, o que a gente vai fazer? Tanto adulto quanto criança. Eles gostam, como eles são muito metódicos, eles gostam disso, do fazer a lista, do ter a receita. Então, assim, faz a lista. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar disso, disso. Vamos ver o que fala na receita? Olha, a receita fala pra gente colocar, sei lá,
um dente de alho, uma cebola picadinha, e vai reforçando a receita com a criança. Porque essa criança, apesar dela gostar de sempre as mesmas coisas, ela gosta de métodos, ela gosta de Sim, rotinas. Então, coloque isso na alimentação dela. Vai ser aquela criança que vai querer comer sempre sentada no mesmo lugar, no mesmo prato, com os mesmos talheres. é, Beleza, respeita isso nela. Isso não vai trazer nenhum malefício. O que você não pode deixar criar hábito? De querer comer sempre aquele salgadinho de pacote, aquele negocinho industrializado. Então, transforma esse no industrializado, esse de pacote, tal, numa opção saudável. Então, vai trocando, vai achando com a criança. De repente, a criança é muito habituada com suco de caixinha, por exemplo. Esses alimentos são muito doces, muito. Você vai conseguir fazer a transição de um suco desse para um suco natural sem açúcar nenhum? Não vai. Mas é melhor você fazer um suco natural e colocar mais açúcar inicialmente e ir tirando aos pouquinhos do que você continuar dando suco de caixinha achando que está sendo saudável. Né? Então, assim, vai fazendo uma transição bem lenta, bem gradual. Esse traço precisa de lentidão nessa transição. Você não vai conseguir nada sim. brusco com ele. No outro traço, você consegue as coisas. Se tiver gostoso, você conquistou. Se Nesse estiver traço, não. bonito, Pode estar bonito gostoso. No e outro traço, se tiver gostoso, um bonito, abraço, né? perfeito, perfeito. É, Então, assim, a gente tomar e respeitar isso. E lembrar que a criança tem todos os traços dentro dela. Então, tem momentos que vai funcionar você fazer uma negociação. Tem momentos que vai funcionar você fazer um momento de criatividade. Mesmo com esse traço que gosta de rotina, se ele tiver um pouquinho do primeiro traço, que é um traço muito criativo, vale a pena você tentar, olha, vamos criar um negócio diferente? E aí você tenta introduzir naquele momento que ela está aberta para aquilo, então sim. não força. Naquele momento que ela está aberta para aquilo, você tentar criar um negócio diferente. De repente vai criar um hábito novo e saudável para aquela criança. Então, assim, tem que ser gradual. Com essa criança tem que ser gradual. Mas a gente consegue com todos. E tem E uma coisa que respeito. é, além de você estar respeitando a criança, tem um outro fator muito importante, que é estar observando, né? A gente tem que estar Sim, observando. Porque a gente vive numa correria danada e às vezes a gente a coisa ali só para comer. Mas a alimentação, ela é um combustível para você ter até. Se você faz um bom café, eu gosto de café da manhã. Para mim é muito importante comer fruta com granola. Eu adoro isso. E eu gosto de colocar o iogurte que eu faço em casa. Então, assim, não importa se vai ter pão, torrada, mas a fruta com a granola eu adoro. E aí é o meu lado, esse quarto traço aí, metódico, eu como isso todos os dias, é uma coisa louca. E quando eu viajava, eu montava na vasilhinha, eu cortava, não sei o que, eu punha. Era uma coisa meio de louca, indo do hotel fazendo isso, essas coisas. Mas eu tinha um prazer enorme em estar comendo isso. Aí depois eu ia e comia, aí vinha a minha outra parte, o segundo traço, e comia alguma coisa diferente que tinha ali, coisa, é aquela coisa metódica. E a gente não se cansa de comer isso. Então, se você consegue para essa criança criar bons hábitos, né? Não tem problema, desde que seja saudável, né, Cléo? exatamente. E aí, assim, como saber qual traço meu Acabando filho nossa tem? live. Vamos Ai. aproveitar e vamos fazer uma propaganda. Como saber qual traço meu filho Ah, tem, qual traço eu tenho, como ah, que eu vou lidar com aquele traço? Todo mundo tem todos os traços. Uns têm mais de um, outros têm mais de outro. E a combinação desses traços também muda muito. Como vocês sim. viram o que a gente falou no começo, o Luke e a Sofia têm os Ah, mesmos picos, mas cada um funciona de um jeito diferente em algumas situações. Em outras, eles são completamente sim. iguais, né? Ah, Então, como saber? Passando por uma análise, né, com a corporal e comportamental, o que, que a gente faz nessa análise? A gente observa a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril, as pernas, a gente analisa tudo, coloca num gráfico e a partir desse gráfico a gente vê quantos por cento você tem de cada traço. E aí você vai saber quantos por porcentagem que vem em cento. cada. Quanto, a porcentagem que vem. É uma ferramenta, tá, gente? Esse gráfico é uma Isso. ferramenta que analista corporal e comportamental dessa metodologia, Utiliza. tá? Deixando bem claro que é uma metodologia que a gente segue e tem essa ferramenta
E aí a gente olhar o seu corpo e pontuar cada parte do corpo e a gente tem esse gráfico, a porcentagem, a gente consegue fazer as As comunicações, combinações. as combinações. E o mais legal, a gente entender como a mente da sua criança funciona. E para que tudo isso? Para você ter mais harmonia com quem está do seu lado, e principalmente para você. É um desenvolvimento muito pessoal, sabe? Um conhecimento pessoal, quando você consegue se entender. A gente falou aqui, cada um no seu traço, a gente consegue entender as nossas crianças e sabe como lidar com elas. Porque você respeita a particularidade de cada um e fica mais fácil você chegar na Exato. criança. Então, igual a gente falou na live da semana passada, é você respeitar quando aquela criança gosta que você chegue e abrace e aquela que não gosta do contato, que é só na hora que ela Sim. quer. E você respeitar, inclusive, quem tá com você. Sabe aquele lance que você fala assim, tem aquela mulher que gosta de falar, de abraçar, não sei o quê, e é casada com mais quietão, ou vice-versa? É você entender o porquê disso e você respeitar aquele momento que a pessoa precisa. Exato. Então, basicamente, essa análise ajuda um bom relacionamento com todo mundo que está à sua volta. Inclusive de você entender por que você funciona de determinadas maneiras em determinadas situações. E você dá mais atenção à forma. Então, por exemplo, se é uma pessoa que precisa estar em contato com outras pessoas e de repente se tornou uma mãe enclausurada dentro de casa que só tem contato com os filhos e olha lá. Essa pessoa vai ficar na dor. Ela vai deixar de ser a melhor mãe que ela pode ser. Essa mulher, ela precisa de um dia para sair com uma amiga, para tomar um café. Sim. Ou se de repente é uma mulher que tem muito do quinto traço, que ela precisa de um dia no salão. Pode ser que para umas mulheres isso não tenha importância, para outras tem muita. E para os homens a mesma coisa. Tem homem que precisa daquele dia do futebol. Ele precisa. E tudo bem. Tudo bem. E tudo bem. O mais importante disso tudo é a gente ser quem a gente é, tá? A gente não tem que ser outras pessoas. E você não tem que exigir dos seus filhos que eles sejam iguais a você. Eles precisam, ok? Então a gente vai ficar por aqui. Obrigada por todo mundo que participou aqui. Já vai acabar a live sobre análise corporal e comportamental. Se você quer saber como você funciona, que a gente faça esse seu gráfico, o gráfico da sua família, das crianças, pode entrar em contato com a gente. Lá na minha bio tem o meu WhatsApp. Pode entrar em contato através com a Cleo também. E a gente uma análise corporal e comportamental aí da sua criança, de você. E ainda você pode estar montando aí um cardápio ideal para cada um desses tipos de traços. Olha que bacana. Então, é só entrar em contato com a gente, tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui. Cleo, mais uma vez, obrigada pela sua participação e dicas aí desses dois traços de caráter, né? Que tem a tendência a engordar, se estão na dor. Obrigada pela participação de todo mundo, o pessoal mandando beijo aqui. Beijo para as nossas famílias, bastante ao André, ao Fernando, a Claire, as crianças, Sofia, Lucas e Beatriz, porque eles ficam pedindo para a gente mandar beijo para eles. Beijo. Mais uma vez. Obrigada pelo convite, até a próxima. Beijo. E a gente se vê no próximo café. Beijo grande. Até mais.